paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Você está feliz hoje? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está feliz hoje? Ela respondeu ou não? Fala para ela assim, diga para essa pessoa do seu lado, você tem pelo menos 2 motivos para estar feliz. Diga para ela. Diga assim a ela, o primeiro motivo é porque Jesus te ama muito. É um bom motivo esse? Amém. Diga para ela, e o segundo motivo que você deve estar muito feliz é porque você está sentado do meu lado. Amém. É um motivo de alegria? Amém. Veja só, essa pessoa podia estar no lado de qualquer um, ela escolheu o seu lado, olha que alegria. Nós estamos aqui tão felizes, e eu particularmente sou muito feliz. Primeiro eu quero agradecer o pastor Antônio, pastor, que alegria estar aqui hoje. Conhecê-lo, sua esposa, seu filho, pastor Pedro, a Ana, que bênção nós estarmos aqui, nos conectando, uma igreja tão amável, que nos recepcionou de uma maneira tão, agradável, nos sentimos em casa, os nossos filhos já estavam correndo pelos corredores, então nós estamos tão felizes por estarmos aqui, obrigado por abrir as portas, dessa igreja, dessa casa, para nós, que viemos lá do Brasil. E é uma alegria, e nós já estamos adiantando o convite, estando lá em Ponta Grossa, vocês têm uma casa, têm uma família, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, tudo aquilo que vocês têm vivido e experimentado, que seja apenas o começo de grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer nesse ministério em nome de Jesus, amém? É tão bom porque nós chegamos e a gente estava ali agora tomando um café e falando o nosso português, apesar, eu brinquei lá na minha igreja, no último domingo que eu preguei, eu falei, nós estamos indo para Portugal, orem para que a gente entenda a língua, a gente dá risada, mas é tudo português, mas tem algumas palavras diferentes, então nós já chegamos aqui, eu falei para eles aprendendo que para nós é canudo, para vocês é palhinha, a gente pediu para ir ao banheiro, não, é casa de banho, então tem todas essas particularidades, mas você sabe que embora o nosso português, apesar de ser português, não seja o mesmo, nós temos uma mesma linguagem, que é a linguagem do reino dos céus, e é por isso que a gente fica tão em casa, porque embora nós estejamos num país diferente, numa cultura diferente, numa igreja diferente, embora nós aqui nunca nos vimos, nós estamos felizes porque nós estamos em família, porque somos filhos do mesmo Deus, pertencemos ao mesmo reino, e há uma linguagem comum no nosso meio, que é a linguagem do reino do Espírito de Deus, amém? Então é por isso que nós estamos em casa, é por isso que nós nos alegramos quando nos reunimos, nós estamos aqui, realmente felizes, eu particularmente estou feliz, porque hoje, o Senhor cumpre, uma palavra, ainda adolescente recebi uma palavra que eu ia pregar nas nações, e você sabe, a minha esposa, a pastora Tati, ela é muito conhecida, no Instagram, lá no Brasil, ela prega em muitos lugares, e o meu foco, na verdade, é a igreja local. Hoje lá em Ponta Grossa, nós temos uma igreja que esse ano vai fazer 12 anos, metade, da igreja aqui, 12 anos, mas pela graça de Deus, hoje lá em Ponta Grossa, nós estamos chegando a 2.000 membros lá, então nós temos a igreja lá, e agora, nesses últimos anos, temos edificado igrejas fora da nossa cidade, então o meu foco é ali na igreja local mesmo, eu estou ali, edificando. A Tati, não, ela já, é mais conhecida, mas Deus falou isso comigo, e pela graça de Deus, alguns anos atrás, eu moro no Brasil, prego, todo domingo lá, e aí eu tive a oportunidade de estarmos nos Estados Unidos, preguei lá, em 2013 nós fomos para a África, preguei no continente africano, lá na Zâmbia, o ano passado fomos em Israel, na Ásia, preguei lá em Israel também, para a nossa caravana, e faltava a Europa, e hoje é a primeira, vou pregar mais 2 vezes, mas hoje é a primeira vez que eu estou pregando no continente europeu, é aqui, vai ficar marcado na minha história,
Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para a sua vida hoje, amém? Deus tem algo para você hoje. Sei que parece, algo assim comum de se falar no início de um culto, mas a palavra que eu quero liberar ao seu coração hoje, o tema dela é: eleve a sua expectativa. Expectativa é igual? Eu falei para o pastor, qualquer coisa você levanta a mão e me corrija. Mas eu quero que você aprenda a ter uma santa expectativa no Senhor. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a viver coisas, ou podemos começar a viver coisas que humanamente não são possíveis. Então, às vezes, somos acometidos de uma enfermidade, de uma doença, mas agora, porque servimos a um Deus que é o Jeová Rafá, nós cremos que nós podemos experimentar também da cura. Às vezes nós somos alcançados por uma crise, seja ela financeira, emocional, mas porque agora nós servimos um Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que nos supre. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que nos supre, Ele é um Deus que tem em abundância. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos aumentar as nossas expectativas a respeito das coisas, porque na verdade o Senhor nos ensina a viver pela fé. Na verdade a Bíblia vai dizer que o justo vai viver pela fé. Então a fé não é apenas algo, um recurso que nós temos no momento que nós precisamos. A fé é o nosso estilo de vida. A fé é aquilo que é da forma que nós vivemos. E viver por fé então é viver com uma grande expectativa a respeito daquilo que Deus pode fazer. Eu quero começar essa noite lendo com você lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 22. Mateus 9, do 19 ao 22, diz assim: E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. 21, porque dizia consigo mesmo, exatamente essa versão que eu queria, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Queridos, é uma fé particular, você pode crer como eu ou não, mas eu creio que a cura dessa mulher não aconteceu no momento que ela tocou. Eu creio que a cura aconteceu nesse momento, onde ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Sabe, aqui é um dos textos que eu gosto muito, porque fala de alguém que realmente aprendeu a viver nesse estilo de vida cheio de fé, cheio de expectativa, cheio de esperança. Ela falava, eu estou ouvindo falar a respeito de Jesus, eu estou com uma hemorragia que já me deixa enferma por 12 anos, não é algo que começou agora, é algo que em outro evangelho vai dizer que ela já tinha procurado muitos médicos, já tinha gastado muito dinheiro, mas agora ela diz assim, ela diz consigo mesma, se eu apenas tocar na borda das suas vestes. Então aquela mulher agora cheia daquela expectativa, ela começa a se mover em algo extraordinário, sobrenatural. Por quê? Porque agora aquela mulher, ela começa a fazer coisas que ela não poderia fazer. Na cultura do judeu, a mulher no período menstrual é considerada impura, ela não pode tocar e nem ser tocada. Mas agora a Bíblia fala que Jesus estava com uma multidão ao seu lado. Então imagine a cena comigo, para aquela mulher chegar até Jesus, ela teve que ir tocando, ela teve que ir passando no meio daquela multidão, mas provavelmente também ela era uma mulher conhecida, que as pessoas já sabiam que ela tinha aquela enfermidade, mas eu imagino que na hora que aquelas pessoas foram acusar aquela mulher que ela não podia estar tocando, ela já tinha tocado no manto de Jesus, e ela já tinha sido curada. É como se ela falasse, não, eu agora estou livre para tocar, porque eu recebi a cura através do Cristo.
Então, naquele momento, ela começou a caminhar, a andar, ela começou a ir em direção ao seu milagre. Por quê? Porque dentro do seu coração havia uma forte expectativa. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Sabe, nós precisamos aprender com isso. Você precisa viver uma vida com Jesus cheio de uma expectativa. Por quê? Porque você sabe que fé e expectativa, presta atenção nisso, fé e expectativa, embora sejam duas palavras parecidas, elas têm uma conotação diferente. Hoje nós podemos ter uma expectativa sem fé. Diga: expectativa sem fé. Diga mais alto: expectativa sem fé. O que é uma expectativa sem fé? Não passa de um pensamento positivo. Então, em muitos lugares eles vão ensinar que não é o Evangelho, não é a Bíblia, mas é o pensamento positivo, é uma expectativa vazia, sem fé. Então, não sei aqui em Portugal se tem, no Brasil espalhou muito, né, os coaches, os treinadores também, né, aqueles que vão dizer assim: levanta cedo, toma um banho frio, vai na frente do espelho e diz que você nasceu para vencer. E aí as pessoas vão motivadas naquilo, e elas se baseiam naquilo. Só que o que acontece? Aquilo não passa de uma expectativa vazia, e logo as pessoas se decepcionam. Por quê? Que uma expectativa sem fé é vazia, porque na verdade ela coloca a expectativa em nós, e o ser humano tem algo chamado consciência, que mais cedo ou mais tarde vai acusar você, dizendo: o que você está dizendo que é um vencedor? Na verdade, olha a família que você veio, olha onde que você nasceu, olha a condição que você tem, olha o estudo que você tem. Então uma expectativa sem fé é algo vazio, e eu falo que não passa de um pensamento positivo, e o que vai mais cedo ou mais tarde frustrar as pessoas. Mas é possível ter expectativa sem fé. Mas agora é impossível ter uma fé sem uma santa expectativa. Eu não posso dizer que eu tenho fé se de fato o meu coração não espera por algo, não anseia por algo, não anela por algo. Eu não posso dizer que se eu tenho fé, se eu vivo uma vida indiferente. Eu não posso dizer eu tenho fé, mas eu venho para o culto dizendo: vou ver o que vai acontecer. Vou ouvir o louvor, vou ver a pregação. Não, toda vez que nós temos fé, a fé ela vem acompanhada de uma santa expectativa. E por isso que eu quero falar para você hoje sobre elevarmos a nossa expectativa, porque ao elevarmos a nossa expectativa, estamos elevando a nossa fé. Isso foi o clamor dos discípulos um dia para Jesus, dizendo: mestre, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, que os nossos olhos possam enxergar como seus olhos enxergam, que nós possamos ver aquilo que o Senhor vê. Então tudo isso vai passar por essa expectativa. Mas na verdade, quando falamos expectativa, existem dois inimigos que nos atrapalham. Primeiro inimigo, se você está anotando isso, anote. Primeiro inimigo que atrapalha você de ter essa expectativa chama-se medo. Diga comigo: medo. Medo do quê? Medo de se frustrar. Muitas vezes o medo da frustração é um inimigo da expectativa. E sabe, muitas vezes nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus rico, a um Deus grande, a um Deus criador dos céus e da terra, mas nós não temos expectativa, porque na verdade nos frustramos muito na vida. E aí vivemos naquela realidade dizendo assim: não, eu não espero nada, o que vier está bom. O que vier está bom. Por quê? Porque na verdade eu não consigo enxergar que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode operar, que Ele pode colocar as suas mãos. Então, muitas vezes, nós, por medo de nos frustrarmos, não temos expectativa. Então, por exemplo, uma menina, uma moça, né, solteira, está procurando o rapaz, aí de repente entra num relacionamento, se frustra, entra no outro, se frustra,
E aí começa a viver uma vida que não tem mais nem fé para orar, para pedir. Por quê? Porque as frustrações impedem de ter as suas expectativas no Senhor. As frustrações das nossas vidas, quando nos frustramos, isso é um inimigo. Por quê? Porque as frustrações querem nos trazer uma vida sem fé, sem esperança, trazer uma realidade sem nenhum olhar para aquilo que Deus pode fazer. Mas sabe, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, vai dizer que o verdadeiro amor do Senhor, Ele lança fora. Lá no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu quero dizer para você, você é um filho amado de Deus, e não importa as frustrações que você já viveu até o dia de hoje, há uma palavra do Senhor dizendo para você que a esperança de Cristo se renova sobre a sua vida. As frustrações passadas não vão te impedir de continuar olhando para frente e crendo que Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo preparado para a sua vida, mas nós precisamos vencer esse medo. Outro inimigo da nossa expectativa é a falta de visão. Diga comigo, falta de visão. Então o que acontece? Porque nós não sabemos para onde vamos, nós não temos expectativa nenhuma, entendeu? Nós não enxergamos nada, então nós não sonhamos com nada, nós não temos nenhuma imagem de fé. Você sabe, deixa eu falar algo para você, querido. Deus trabalha com imagens de fé no nosso coração. Na verdade, todo domingo, quando o pastor sobe aqui pregar, ele está pintando um quadro diante de você, para que você possa contemplar, olhar. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios 3,18 que ao contemplarmos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Então, na verdade, você vai ver que a Bíblia é um livro que apresenta imagens. Salmo 1 vai dizer o quê? Que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. Você consegue enxergar essa imagem? O que esse quadro está pintando diante de você? Você precisa se enxergar: eu sou como essa árvore frutífera, eu estou plantada junto ao ribeiro de água. Essa água é a água viva do Espírito que está passando. Eu agora, como árvore, eu tiro os nutrientes desta água, desse solo fértil. As minhas folhas são fortes, e tudo que eu faço vai prosperar, vai ser abençoado. Então há um quadro pintado, e agora nós olhamos, nós visualizamos esse quadro, e ao visualizarmos esse quadro, fé é gerada no nosso coração. Mas quando nos falta visão, nos falta fé. Se nós não conseguirmos enxergar que nós somos esta árvore plantada junto ao ribeiro de águas, nos falta fé para crermos que tudo que nós fizermos prosperará. Então agora, uma coisa está relacionada à outra. Por isso que o diabo, nosso adversário, tudo o que ele quer fazer é impedir você de enxergar. Por isso que no mesmo texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia vai falar: e com o rosto desvendado. Quer dizer, você precisa arrancar o véu, com o rosto desvendado. Agora, com a possibilidade de olhar, com o rosto desvendado, eu posso contemplar como por espelho a glória do Senhor. E à medida que eu contemplo, à medida que eu olho, à medida que eu consigo enxergar, eu vou sendo transformado. Por quê? Porque eu vou crendo naquilo que eu estou enxergando, e eu vou ficando então mais parecido com Cristo. Então é isso que a palavra do Senhor está nos falando. Essas duas coisas nos deixam com receio de andarmos cheios de expectativa, tanto o medo como a falta de visão. Mas nós precisamos vencer o medo e vencer a falta de visão, porque sabe, queridos, eu quero ler com você dois textos. O primeiro está lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9.
Isaías 55, 8 e 9 diz assim: essa é a palavra do Senhor para mim, essa é a palavra do Senhor para você hoje. Você crê nisso? Então receba essa palavra como para você. O Senhor está dizendo para você nessa noite: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim o Senhor está dizendo para você: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor está dizendo para você: olha, você pode viver uma vida cheia de fé e de expectativa, porque os seus caminhos e os seus pensamentos não são tão altos como os caminhos do Senhor. O Senhor está dizendo: aquilo que eu tenho para você é algo que você não pode imaginar. Eu já emendo com Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz: ora, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha o lugar aonde o Senhor quer nos levar. Olha o que o Senhor está gerando no nosso coração. Você está entendendo? À medida que você se alimenta da palavra, que você recebe a palavra dizendo: olha, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. O Senhor está dizendo: os meus caminhos são muito mais elevados, muito maiores do que os seus caminhos. Os meus pensamentos, a minha vontade, os meus sonhos, os meus planos são muito maiores do que a sua vontade, os seus sonhos e os seus planos. O Senhor está dizendo: ora, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. A versão de vocês diz essa, infinitamente mais. Eu gosto disso porque não é muito mais, não é grandemente mais, mas o Senhor está colocando uma régua até onde nossa expectativa pode ir. Os meus caminhos, os meus pensamentos e a minha vontade é infinitamente maior do que a sua vontade, o seu caminho. Ele está dizendo: eu sou poderoso para fazer muito mais do que aonde a sua mente pode chegar, muito mais do aonde a sua vontade pode chegar. Mas ele está falando: isso vai ser feito a partir do meu poder que opera em vós. Então, no dia que você disse sim para o Senhor, a Bíblia vai falar que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é que opera em nós hoje. Você consegue imaginar algo dessa magnitude, dessa dimensão? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo entre os mortos é o Espírito Santo de Deus que está em nós hoje. E é por isso que nós precisamos acordar todas as manhãs com uma expectativa: o meu dia será um dia abençoado, porque eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Espírito Santo de Deus está em mim, eu tenho o poder do Espírito dentro de mim. O Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá clareza, o Senhor me dá alegria, o Senhor me dá a paz. Olha só que expectativa! Quando nós entendemos e vemos o Deus que nós servimos, então a nossa declaração muda. Porque a declaração de quem não tem Jesus, ele começa o dia reclamando: levantar cedo, mais um dia. O feriado estava tão bom, segunda-feira de novo. Meu Deus, meu salário. Meu salário não dá para nada. Mas nós precisamos entender que as nossas declarações, elas são alinhadas com a nossa fé, com aquilo que cremos. Aquilo que cremos determina aquilo que fazemos. Então o nosso comportamento é fruto da nossa crença. O que fazemos é fruto do que acreditamos. Então é por isso que o Senhor está falando: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Então, qual é o motivo da sua preocupação? Pedro vai dizer: lance as suas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor diz para Paulo: Paulo, não se preocupe, a minha graça te basta. Não precisamos andar preocupados, ansiosos, a graça do Senhor nos basta. Mas nessa noite eu quero também falar sobre a história de Elias.
Elias, o grande profeta Elias. Em determinado momento, Elias, ele foi tremendamente usado como um homem de fé, como um homem que tocou, uma geração. E eu quero ler com você lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 até o 46. 1 Reis 18, 41 até o 46. Está comigo aqui, amém? Ok. Diz assim: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo de Elias disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. 45. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Esse texto aqui, eu quero tirar com você 3 princípios que Elias nos ensina para mantermos a nossa expectativa em momentos desafiadores. Porque você sabe que quando eu falo de fé e expectativa, eu estou falando de algo que não está ligada à nossa situação natural. Então, a primeira coisa que Elias nos ensina aqui é que nós precisamos manter a nossa expectativa mesmo diante de um tempo de seca. Fala comigo, diga: manter a expectativa mesmo em tempo de seca. Queridos, não é fácil isso. Eu não estou falando de um momento onde tudo estava indo bem, onde tudo estava tranquilo. Eu vou te contextualizar aqui. Elias, nesse momento, nesse texto que nós lemos, aquele povo estava vivendo por um tempo de mais de 3 anos sem chuva. Lembra, Elias tinha falado lá atrás: não vai chover enquanto eu não falar. E agora fica 1 mês sem chuva, 2 meses sem chuva, 3 meses sem chuva, 1 ano sem chuva, 2 anos sem chuva, 3 anos sem chuva, 3 anos e meio sem chuva. Você consegue imaginar como estava toda aquela região, aquele cenário? Você consegue imaginar a crise que estava estabelecida? Se não tem chuva, não tem água. Se não tem água, não irriga a plantação. Então provavelmente a comida era escassa, a crise era muito grande. Você consegue imaginar que esse cenário fazia com que todos os moradores daquela cidade provavelmente só falassem do quê? Da seca. Só falassem do problema. E sabe, isso é interessante porque lá em Marcos, Jesus disse assim: olha, se você disser a este monte, atire-te daqui para o mar, crendo, vai acontecer. Mas é interessante que Jesus não disse se você falar do monte, disse se você falar ao monte. Então é que nós gostamos de falar muito do problema e não ao problema. Nós gostamos de ficar falando do problema, falando do problema, falando do problema, mas o que a Bíblia está ensinando é que você precisa falar ao problema. Então, eu não sei se aqui em Portugal tem a mesma cultura. No Brasil, é o seguinte: se você não conhece alguém e quer iniciar uma conversa com alguém, basta você reclamar de algo. Gasolina está cara, né? Muita chuva. Solta, aqui também? O pessoal gosta de reclamar assim, né? Você reclama de barriga cheia.
O brasileiro tem um pouquinho mais de razão. Mas você sabe, reclama. E reclama. Então se quer juntar e ter conversa longa, vamos reclamar de algo. Reclama do governo, reclama do preço, reclama do salário, reclama do ar, reclama do teclado, reclama. Provavelmente a situação que estava naquela terra era de uma murmuração geral, 3 anos e meio sem chuva, crise. Mas no meio de toda aquela escassez, no meio de toda aquela crise, levanta-se um homem chamado Elias. E aquela crise pode ser hoje, trazendo para a nossa realidade, a crise pode ser um problema familiar que você tem, a crise pode ser uma crise financeira que você está passando, a crise pode ser um sentimento de angústia e depressão que você está vivendo, essa seca pode ser também um período que você está passando de enfermidade na sua vida, na sua família. Eu não sei qual é a seca que você está vivendo, mas eu quero dizer que eu quero ser como o profeta Elias para você nessa noite, dizendo para você: se prepara, porque já se ouve um ruído de abundante chuva sobre a sua vida. Se prepara, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Então veja, o cenário não era bom, o momento não era apropriado. Eu fico imaginando quando Elias disse isso, talvez o seu moço falou assim: não, para, não fala isso, como que você vai falar que vai chover? 3 anos que não chove, as criancinhas que têm aí 3, 4 anos, eles nunca viram chuva, para com essa história, sabe? Elias, no meio daquela seca, ele se levanta e diz: prepara, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. É interessante porque Elias não diz: ei, se prepare porque eu vejo a chuva. Ele diz: se prepare porque eu já ouço a chuva. Olha aqui para mim, guarda bem essa chave espiritual. Elias não disse eu vejo a chuva, ele disse eu ouço a chuva. Você acha que Deus só está agindo na sua vida quando você vê, mas isso não é verdade. Tem coisas que você ainda não está vendo, mas Deus já está agindo, e você só precisa ter teus ouvidos preparados para escutar o que Deus está fazendo. Elias não viu a chuva. Nós vemos pelo relato depois que Elias não viu uma nuvem, mas Elias ouviu: Deus está fazendo algo. Por isso que é importante você estar aqui todo domingo nos cultos, para que você ouça. É importante você estar ouvindo a palavra, porque Elias disse: eu já ouço, eu não estou vendo, mas eu já ouço. Os meus olhos ainda não contemplam, mas eu já ouço. Sabe, ele se levanta e diz: eu ouço abundante chuva. Nesse cenário de seca, eu ouço abundante chuva. E eu quero dizer para você hoje: eu ouço abundante chuva de Deus vindo sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre a sua vida. E sabe por que eu digo isso para você? Porque sempre depois do inverno vem a primavera, sempre depois da tempestade vem a bonança. E Salmo 30 vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou dizendo algo para você, querido: a seca vai passar. Eu não sei qual área da sua vida talvez esteja seca. Eu não sei qual área da sua vida às vezes está sem esperança. Às vezes você já perdeu a alegria, já perdeu a esperança, já perdeu a fé, você já não tem expectativa mais. Talvez é o seu ministério que está enterrado, talvez é a sua vida sentimental, talvez é a sua família, talvez é o desejo de ter filhos. Eu não sei qual é a área que está seca, mas eu quero dizer para você hoje: há uma abundante chuva dos céus chegando sobre a sua vida. O choro durou uma noite, mas é chegada o amanhecer. O tempo de sequidão acabou. Você pode fechar seus olhos, levantar as suas mãos. Deixa eu liberar uma palavra para você. Eu já ouço um ruído de uma grande chuva vindo sobre você, que vai colocar em ordem tudo aquilo que foi bagunçado na sua vida.
Eu ouço um ruído de chuva que vai trazer restituição e restauração dos céus sobre você e a sua casa. Eu ouço um ruído de chuva, de portas se abrindo sobre você, sobre a sua família. Eu ouço um ruído de coisas extraordinárias dos céus acontecendo sobre a sua vida. Eu ouço o ruído de uma nova unção poderosa vindo sobre você e de um relacionar com Deus de uma forma diferente. Eu ouço o ruído de chuva que vem para regar a terra que estava seca. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mantenha a sua expectativa, creia nisso, libere essa palavra, mesmo diante de todo o cenário, mesmo diante de toda aquela seca, mesmo diante de toda aquela crise. Elias se levantou e disse: vai acontecer, a chuva vai chegar. Sabe o que eu quero dizer hoje para você, querido? Talvez está faltando o dia que você se levante como Elias e diga: a chuva vai chegar, a seca vai passar, o deserto chegou ao fim. Sabe, nós precisamos crer nessa palavra do Senhor. Você já consegue ouvir? Você consegue ouvir o que Deus tem para você? Você consegue ouvir o que Deus tem para a sua família? Você consegue ouvir o que Deus tem para o seu ministério? Você consegue entender o porquê que Deus te trouxe aqui? O porquê você está estabelecido nessa cidade? O porquê você está estabelecido nessa igreja? Você consegue entender o porquê você está aqui essa noite? Você consegue perceber e ouvir o barulho de uma chuva abundante sobre a sua vida? Você consegue perceber Deus alinhando as coisas? Você consegue perceber Deus movendo as coisas? Você consegue perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você consegue perceber o cuidado de Deus sobre a sua família? Você consegue perceber o cuidado de Deus sobre você? Talvez alguns que estão aqui viveram uma vida tão terrível no passado, e você um dia disse sim para Jesus, e falou: o que eu seria sem Jesus? O que seria a minha vida sem Jesus? O que seria a minha história sem Jesus? Querido, uma vida sem Jesus é um deserto eterno, é uma seca que não passa, é a esperança de algo que não chega, é um vazio interminável. Uma vida sem Jesus é uma vida vazia, sem sentido. Você sabe, eu preguei uma palavra sobre nós sermos completos em Deus. Foi bem no período do carnaval lá no Brasil. Vocês têm carnaval aqui? Carnaval? Igual lá no Brasil? Sim, canto. E lá no Brasil é uma promiscuidade muito grande, uma prostituição muito grande. E nós estávamos conversando com a minha esposa, ela falou: o que de fato se comemora no carnaval? Não é dia de nada, não aconteceu nada, não é o fim de uma guerra, nada, mas é simplesmente pessoas vazias tentando suprir, tentando se encher, tentando preencher o vazio, tentando ter uma esperança, tentando ver uma saída, atrás de umas poucas gotas para regar uma terra que está seca. Querido, é muito triste uma vida sem Jesus, é muito triste uma vida sem Ele, é um deserto eterno, são pessoas desesperadas por água. Nós não deveríamos nos assustar quando os pecadores pecam, porque na verdade os pecadores pecam à procura de algo. Se eles soubessem que o vazio do seu coração é exatamente do tamanho de Jesus Cristo, você encontrou o seu maior tesouro, você encontrou aquilo que tem o maior valor. Hoje a sua vida pode ser totalmente diferente. Não que nós não passemos por momentos difíceis. Estou falando aqui, Elias passou, eu passei, você passou.
Nós vamos passar, mas a diferença é que com Jesus nós não passamos sozinhos. E segundo, sempre o deserto chega ao fim. Então, primeira coisa é aprender a manter a sua expectativa em tempo de seca. Tem alguma área na sua vida que está seca, que você perdeu a esperança? Hoje o Senhor está fazendo renascer a esperança dentro de você. Hoje o Espírito de Deus está falando para você: é possível, tudo é possível para aquele que crê. É possível, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma saída para você, há uma luz no final do túnel, há uma porta aberta onde parece estar tudo fechado, há uma saída para você. Você pode crer nisso e dizer um amém? A segunda coisa que eu quero falar nessa noite é: aprenda a manter a sua expectativa, apesar da incredulidade ao seu redor. Paulo vai falar em Coríntios que a fé é um espírito. Ele diz: tendo porém o espírito da fé, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. A fé é um espírito, e a fé é contagiosa. Você já viu alguém cheio de fé? Então, ela vai, levanta o ambiente. Mas a incredulidade também é um espírito, e a incredulidade também é contagiosa. Se você fica muito tempo ao lado de pessoas que só reclamam, só murmuram, só questionam, de repente você vai se tornar semelhante a isso, porque a incredulidade é contagiosa. Agora veja, Elias, ele estava num ambiente onde ninguém acreditava na chuva, nem o seu próprio moço, nem o seu companheiro. E eu vou dizer algo para você: o difícil não é quando as pessoas distantes a nós são incrédulas em relação ao que Deus tem para nós. O difícil é quando pessoas próximas a nós não acreditam naquilo que Deus tem para nós. O grande teste, o grande desafio é você manter a sua expectativa, a sua fé, diante de um ambiente onde pessoas próximas a você tentam apagar a sua fé, diminuir a sua empolgação. E às vezes essas pessoas próximas é até no ambiente da igreja. Não sei se existe muito isso aqui. No Brasil tem essa cultura. A pessoa entra na igreja com o primeiro amor, querendo fazer tudo, e toda animada. E os mais antigos falam: esse fogo vai acabar. É um primeiro amor. Como quem diz, o normal é esfriar. O normal é você perder a sua empolgação. Sabe como é desafiador nos mantermos cheios de fé diante de um ambiente de incredulidade? Mas nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele diz assim em versículo 42 e 43: Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, colocou o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe, olha para o mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias lhe disse: volta, e assim por 7 vezes. Eu fico imaginando Elias ajoelhado. A Bíblia fala que ele colocou o rosto entre os joelhos, e ele fala para o seu moço: vai lá, vê a chuva, fala para mim. E aquele moço vai, sobe, olha para o horizonte e volta dizendo o quê? Não tem nada. Não tem nada. Na verdade, naturalmente falando, Elias podia falar: será que eu profetizei errado? Será que eu falei algo que não era para falar? Mas Elias falou: vai 7 vezes. 7 vezes. Eu fico imaginando aquele moço incrédulo. Foi a segunda vez, tá bom. Olhou. Elias, nada. Elias fala de novo. Eu gosto de entrar na história da Bíblia, mas eu fico imaginando aquele moço falar: de novo, acabei de ir, né? Acabei de ir.
Vai lá, ele volta. Nada. Eu fico imaginando esse quarta, quinta vez, aquele moço acho que nem foi. Não tem nada. Já disse que não tem nada. Já falei que não tem nada. Já falei para você, isso aí não tem cura. Já falei para você, é essa vida que você tem. Já falei para você, é isso que você vai arrumar. É isso que você vai ter. Já falei para você, é desse jeito que você vai viver. O que pode ser a incredulidade aqui que você vive hoje? Aquele moço foi, e por 6 vezes ele voltou com o mesmo relatório, diante do mesmo cenário, sem acreditar que era possível haver chuva, afinal não tinha nuvem. Mas Elias manteve a sua expectativa diante daquele cenário de incredulidade. Eu lembro da história dos espias. Os espias, a Bíblia vai falar que 12 foram espiar a terra. Voltaram, deram o relatório. 10 negativos, não pode. Josué e Caleb, nós vamos. Mas aqueles 10 que deram o relatório negativo, incrédulos, contaminaram todo o povo. Todo o povo agora estava abatido que eles não conseguiriam entrar na terra prometida. Mas é interessante porque em Números 13, se não me engano 33 ou 30, a Bíblia vai dizer assim: então Caleb fez calar o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra que é nossa. Mas sabe o que eu quero te chamar a atenção nesse versículo? É porque antes de Caleb falar aquilo que Deus tinha dito para ele, que a terra era deles, ele precisou fazer o povo calar. Querido, só tem promessa que vai se realizar na sua vida quando você aprender a calar a voz da incredulidade dentro de você. Então ele diz, então fez calar o povo, e depois que o povo calou, ele disse. Tem milagre que só vai acontecer depois que a incredulidade calar. Me lembro também de outra história. Depois disso, Josué entra e agora vai chegando em Jericó, cidade fortificada, murada. Estudiosos dizem que de 2 a 3 milhões de pessoas adentraram. É muita gente. Muita gente. Agora Josué diz, nós vamos conquistar Jericó. Como? Dando volta. Fala para mim. Você acha que em 3 milhões de pessoas não tinha um que disse, que ideia é essa? Como que se conquista uma cidade marchando em volta? Mas tá bom, o primeiro dia foi. Mas não é só um dia não, são 7 dias. 6 dias, 1, 2, 3. Fico imaginando o povo já cansado. Nenhuma fissura, nada no muro inteiro ainda. No 7º dia, Josué fala, agora nós vamos dar 7 voltas. Eu fico imaginando aí, já levantou muitos, dizendo, ele agora já está aumentando, porque viu que não vai dar. Ele viu que não vai dar. Eu fico imaginando que agora aquele povo dando volta, dizendo, que ideia é essa? Nós estamos aqui dando volta, que não vai acontecer nada. Nós estamos aqui dando volta, não vai acontecer nada. 7 voltas, o muro não caiu. Mas no final da 7ª volta, o que Deus manda eles fazer? Fazer o quê? Gritar. Você já viu um muro cair com um grito? Sim ou não? Não, muros não caem com um grito. Eu particularmente acho que aquele muro não caiu por causa do grito. O grito era para outra coisa. Quando Deus manda eles gritarem, era para diminuir a voz da incredulidade e para aumentar o volume da fé. É como quem diz, grita, porque vocês estavam dando volta e não criam que esse muro podia cair. Mas agora quando você gritar, a sua voz da incredulidade vai ser destruída e fé vai ser gerada no seu coração.
Eu não estou falando que isso precisa ser literal na sua vida hoje, mas eu estou dizendo para você, há momentos que você precisa gritar, para que a voz da incredulidade caia, para que o espírito de incredulidade vá embora, para que aquilo que está te trazendo desânimo saia, para que você possa de novo ouvir o que Deus disse, porque Deus tinha dito, essa terra é de vocês. O que Deus diz para você? Que a incredulidade está fazendo você perder. O que Deus colocou na sua mão, que a incredulidade está fazendo você perder? É hora de você se posicionar e gritar. Então Elias, no meio daquele ambiente, ele continuou crendo, ele continuou declarando, ele continuou confessando, mais uma vez, mais outra vez, 7 vezes, mas aí veio a 7ª vez, 7ª vez, vamos lá para o versículo 44, na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Essa é a terceira. Então, primeiro, aumente a sua expectativa em tempo de seca. Segundo, aumente a sua expectativa mesmo diante de incredulidade. Terceiro, aumente a sua expectativa diante dos pequenos sinais. Aqui nós vemos que no versículo 44 agora o moço chega, volta e diz, Elias, agora tem uma nuvem. Mas eu de fato, imaginando essa cena, não consigo ver empolgação naquele moço. Eu não consigo ver ele descendo do monte dizendo assim, Elias, você está certo, vai chover, a nuvem apareceu, Elias. Não, o que eu imagino é aquele moço descendo e dizendo para Elias, Elias fala, e aí agora? Agora apareceu uma nuvem. Mas eu fico imaginando que na hora que Elias quis dar uma empolgada, uma levantada, aquele moço falou, não, mas calma, é uma nuvenzinha pequena, ela é do tamanho da mão de um homem. Sabe, deixa eu falar algo para você, infelizmente, muitas vezes, nós não entendemos os pequenos sinais, mas deixa eu falar algo para você, pequenos sinais sempre antecedem grandes milagres. Pequenas nuvens sempre antecedem grande chuva. Os pequenos sinais são apontamentos de Deus. Pequenos sinais são sinais que Deus traz para dizer, está chegando. Mas o que acontece? Nós não valorizamos os pequenos sinais. Nós desprezamos os pequenos sinais. Eu atendo muitas pessoas lá na minha igreja. E às vezes estão passando por problemas terríveis em muitas áreas e situações. E no meio de tanto problema, ela fala assim, mas graças a Deus isso aconteceu, mas isso foi só um detalhe, eu falei, para. Por quê? Eu falei, começa a enxergar. Não, mas isso foi uma coincidência, pastor. Não, isso é só um detalhe. Não. É que você está desprezando pequenos sinais. Na verdade, uma pequena nuvem era um pequeno sinal. Elias não falou que vinha uma garoa, uma pequena chuva. Ele falou que vinha uma abundante chuva. Abundante chuva não vem de pequena nuvem. Mas a pequena nuvem está anunciando a abundante chuva. O problema é que nós achamos que Deus está agindo só quando a grande nuvem chega e a abundante chuva cai. Mas Deus já está agindo quando a pequena nuvem começa a aparecer. Sabe, às vezes você está com uma situação com o seu filho, mas há uma pequena nuvem aparecendo.
Às vezes é uma situação na sua família, há uma pequena nuvem aparecendo. Às vezes é uma situação lá no seu trabalho, há uma pequena nuvem aparecendo. Começa a olhar e enxergar as pequenas nuvens e começa a agradecer, porque as pequenas nuvens só estão anunciando uma abundante chuva dos céus sobre você. Então agora, Elias levanta e diz: não, para mim isso já é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Pequenas nuvens já são suficientes. Sabe? O Senhor vai nos mostrar nos evangelhos. Certa vez, tinha uma multidão. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Os discípulos queriam despedir a multidão. Mas Jesus fala: procurem algo para comer. Eles chegam para Jesus com quanto? Quanto? 5 pães e 2 peixes. Você sabe o final da história, então talvez você não veja a situação crítica. Mas Jesus não podia falar para aqueles discípulos assim: o quê? Eu falei para que vocês pudessem ver algo para comer? Para a multidão. Vocês me chegam com 5 pães e 2 peixes. Jesus não podia falar para eles: vocês estão de brincadeira comigo? Sim ou não? Sim. Não sei, aqui tem marido aí que gosta de jogar bola? Aqui o pessoal joga bola à noite? Não? Joga bola? Joga? Está aqui, está lá. Então tem os maridos. Vamos imaginar, marido, você sai para o futebol e avisa a sua esposa: depois do futebol eu vou trazer os meus 20 amigos que vão jogar para comer aqui em casa. Lá no Brasil, com certeza, as mulheres ficam alegres, felizes. Elas falam: nossa, que bom, né? Que alegria. Não, né? Não falam. Mas aí você fala assim: eu vou trazer todos os meus amigos e eu vou fazer um churrasco. Lá na nossa região, no Brasil, come churrasco, fazer a carne. Olha, e aí você pede para sua esposa: você pode ir no mercado comprar carne? E ela fala: claro, meu amor, será um prazer. E aí você vai jogar futebol, sua esposa vai no mercado. Ela chega no mercado, no açougue. Açougue? Hã? Talho? Chega no talho. Lá no Brasil se chega no açougue. Chega no talho e vai pedir uma carne. E aí o rapaz lá, o homem fala assim: olha, só tem um pedacinho de carne de menos de 1 quilo. Ela fala: não tem problema, me dá só essa. Ela vai para casa. E aí o marido chega com 20 homens, depois do futebol, famintos. Ele falou que ia dar churrasco, carne para todo mundo. Eles chegam naquela expectativa que vão comer. E aí o marido chega então para a esposa e diz: comprou a carne. E ela fala: comprei, só tem um probleminha. No talho não tinha muita carne, só tinha esse pedaço. O marido olha aquele bifinho e ele fala: você acha que isso vai dar para esse povo? A mulher crente vai dizer para ele: levanta para o céu, agradece e Deus multiplica. Não vai dizer. O que acontece? Essa é uma situação ruim, não é? O marido vai dizer assim: não dá. Isso não dá. Não dá 1 quilo para 20 homens famintos. Não dá. Agora sai da sua casa e volta aqui para a Bíblia. 5.000 homens, mulheres, crianças, famintas. Você tem criança em casa? Você sabe como que criança é faminta? Sabe como é que é a paciência de uma criança faminta?
Agora todo mundo na expectativa. Jesus fala, vão atrás de alimento. Eles vão dizer, o que eles vão achar? Chegam até Jesus com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Humanamente Jesus poderia falar, isso aqui não é nada. Mas 5 pães e 2 peixes só é uma pequena nuvem. 5 pães e 2 peixes na mão do nosso mestre, ele alimenta uma multidão de milhares de pessoas. Só que o grande problema é que quando Deus coloca nas suas mãos 5 pães e 2 peixes, você geralmente reclama, murmura, entristece. Você fala tão pouco. Você reclama do que você tem, reclama do que você ganha, reclama de onde você mora, reclama. Mas Deus está falando para você, aprenda. Essa é a pequena nuvem. Os 5 pães e 2 peixes podem alimentar uma multidão. Quando você aprender a ser grato pelos 5 pães e 2 peixes, você vai ver a abundância dos céus chegar sobre a sua casa, a sua família. Então, Elias naquele momento, ele entendeu, isso basta, isso basta, isso é o suficiente. 5 pães, aliás, uma pequena nuvem, ela está anunciando a chuva que eu já ouvia. E aí o que acontece? Adianta um pouquinho o versículo 45. O pessoal do louvor pode subir, por favor, para nós orarmos. Diz assim, em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu, em pouco tempo. Não sei se essa expressão é usada aqui, mas tem algumas versões do Brasil que diz, e de repente, em pouco tempo, o que era uma pequena nuvem, agora os céus escureceram. Eu gosto dessas expressões da Bíblia, pastor Antônio. De repente. Lembra de Atos 2? Estavam todos reunidos. Quando? De repente. Atos 2, estavam todos reunidos, quando de repente soprou um vento. Aqui, havia uma pequena nuvem, mas de repente veio a chuva abundante. Querido, talvez essa noite seja o de repente de Deus na sua vida. Você tinha uma área que você estava seco, sem esperança, sem alegria, sem expectativa, mas de repente, o Senhor trouxe um pastor lá do Brasil, para liberar uma palavra sobre a sua vida, e aquilo que estava seco, começou a ser inundado pela água do Espírito e da chuva do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Talvez essa noite, esse feriado de 25 de abril, seja o de repente de Deus na sua vida. Talvez até hoje o máximo que você enxergava era uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas de repente, essa pequena nuvem, ela está anunciando uma temporada de milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Você consegue crer nessa palavra? De repente algo pode mudar, de repente algo pode acontecer, de repente o vento chega, de repente a nuvem vem, de repente a chuva cai, de repente a circunstância muda, de repente a alegria volta, de repente a esperança renasce, de repente o riso e a alegria volta, de repente, por quê? Porque a chuva já foi liberada dos céus sobre a sua vida. O que se ouve muito no Brasil, e eu posso afirmar que nós estamos vivendo um tempo de avivamento no Brasil, avivamento. Temos cultos lá na nossa igreja que só num domingo, num culto, mais de 50 pessoas vão visitar a igreja. Já teve cultos de quase 100 pessoas aceitarem Jesus num culto. Acontece, a gente tem experiência lá de crianças ganhando crianças para Jesus. Tem famílias que estão na igreja hoje, porque a filha de um membro da igreja
na escola, convidou o amigo para a igreja, e a mãe ligou para outra mãe dizendo: o que é isso? Que eu quero ir. E ela foi, e hoje se converteu, aceitou Jesus, está lá. É um tempo muito propício, é uma terra muito fértil. Hoje as pessoas se convidam para ir na igreja, há um desespero, há um anseio por Deus. Mas você sabe, a informação, e também rodando por aqui, conversando, a Europa vive ao contrário. Já foi o berço da reforma, de tudo, e hoje as pessoas dizem: olha, uma igreja de 500 pessoas na Europa é um avivamento. Uma igreja de 1000 pessoas aqui na Europa é uma mega igreja. Nós vimos, quantas pessoas céticas, incrédulas, sabe como o povo fuma aqui, tanto vício, tanta incredulidade. Em outras palavras, uma terra, a Europa num todo falando, que foi muito fértil, mandou missionários para muitos lugares. Hoje talvez é uma terra árida, mas eu não falo isso para te tirar a esperança. Eu falo isso porque depois de 3 anos e meio, a terra árida recebeu chuva. Vocês são os 7.000 remanescentes nessa terra aqui, aonde estão guardando a mensagem do Evangelho. Vocês estão perseverando numa terra aonde muitos perderam a chama do primeiro amor. Mas a palavra que eu tenho para vocês é: perseverem, continuem, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Eu senti essa palavra, o pastor Pedro, liberei aqui para ele. O Senhor vai te usar com muita autoridade, nessa transição de cajado, nessa nova fase ali, de assumir o pastoreio, de pregar, que o Senhor te dê estratégias, que haja um avivamento e uma revolução neste lugar, porque o nosso Deus continua derramando chuva dos céus, não importa a terra. Graças a Deus por isso no Brasil. Mas eu quero dizer para você: ouça a chuva dos céus sobre a sua família, no ambiente do seu trabalho. Talvez é lá que está seco, é lá que você não consegue brilhar a luz de Cristo sobre a sua vida. Começa a orar. Sabe por quê? Porque talvez você é a pequena nuvem que o seu colega de trabalho vai ver. Você vai ser a pequena esperança de uma vida vazia e sem sentido que ele tem. Mas ao encontrar você naquele ambiente, você vai dar o sinal de que Deus tem uma nova oportunidade, uma nova vida para ele.